Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa vos abençoar nesta noite. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 23. Eu postei uma mensagem no WhatsApp, mas é 2 minutos e 58 segundos. É muito pouco para a imensidão da palavra do Senhor. É muito vasta esta passagem na qual eu quero compartilhar com os irmãos. Então aqui eu tenho mais tempo e com calma eu quero falar deste Salmo 23, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando o salmista Davi ele escreve este Salmo 23, muito conhecido, um salmo que depois, juntamente com ele, é a oração do Pai Nosso, que é conhecida universalmente, todo mundo conhece, em qualquer país, onde a Bíblia tem alcance, todos conhecem. É um salmo que é recitado em muitas das Santa Casas, ou em leitos de hospitais, ou em leito de enfermidade. É um salmo que nos traz conforto, nos traz alento. É esta a mensagem que o salmista passa da confiança em Deus. Essa é o centro da mensagem do salmista Davi, a confiança que ele tem em Deus como pastor. O que é um pastor? Nós olhamos para os pastores de hoje e nós vemos que há pastores e pastores. Isto sempre existiu. Em toda a vida sempre existiu homens e homens, bons e ruins. Em qualquer área da sua vida, em qualquer área que você for olhar, vai ter pessoas que são boas e pessoas que são más, que fazem uso daquilo que faz por bem ou por mal. Policial, médico, advogado, juiz, em qualquer área, professor, em qualquer área. Então, mas aqui voltando para o nosso assunto, que é o pastor, o salmista não olha para o homem como pastor, mas ele olha para Deus como pastor. E é este pensamento, é esta nossa visão que nós precisamos ter. É quando lermos a Bíblia, quando nós depararmos com a palavra do Senhor, não é olhar para a direita ou para a esquerda, olhar para o homem, para aquele que erra ou para aquele que não erra. Eu ouvi o Rodrigo Silva falando, eu gosto muito deste pastor, e ele falou uma coisa muito interessante em uma das suas entrevistas que eu vi com a Karina Bach. Ele falando que no trânsito às vezes acontece cada coisa e as pessoas se frustram, ficam nervosas, mas não deixam de dirigir. Não, muito pelo contrário, outro dia dela está ali para dirigir. As pessoas se frustram nas empresas, no seu trabalho, mas não deixam de ir trabalhar. Ela vai trabalhar. Só que quando as pessoas se frustram na igreja, ela sai. Já reparou? Você deixa de dirigir porque alguém te cercou, te esbarrou, você esbarrou em alguém, você deixa de dirigir? Não, você dirige. Mas quando alguém faz alguma coisa para você na igreja, você deixa de ir na igreja. Por quê? Porque você ainda não conheceu o pastor que o salmista Davi vai nos colocar, vai nos abrir os olhos para que possamos ver, enxergar. Olha o que ele diz no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha a dimensão, o leque que ele abre de nós entendermos que Deus é o nosso pastor. E o pastor, Jesus vai dizer em João 10, que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas, no qual o próprio Jesus deu a vida por todos nós. Isaías vai nos dizer que nós éramos como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Mas ele, como ovelha muda que foi ao matadouro, morreu, se entregou por nós. Então, o salmista Davi, ele olha para ele, até porque o salmista ele fala com muita propriedade, porque ele era pastor de ovelha. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe que quando o gigante foi enfrentar ou foi desafiar Israel, Davi estava num campo.
Davi era pastor de ovelha. Então, como ele era pastor de ovelha, ele já havia enfrentado o leão, ele havia enfrentado o urso. Então, aquele gigante para ele era mais um desafio da qual ele já estava acostumado. Ou um leão não é qualquer um que se enfrenta, um urso não é para qualquer um. Não, mas Davi tinha coragem, tinha Deus como seu pastor. Além dele ser pastor, ele tinha Deus como seu pastor. Assim como ele cuidava da ovelha, ele tinha certeza que Deus cuidava dele da mesma forma. Por isso, as lutas que nós passamos, elas nos promovem. Elas nos promovem. Quem era Davi antes do gigante? Um pastor de ovelha. E quando depois do gigante é derrotado, Davi é rei de Israel. Então a luta que você está passando não é para te derrubar. A luta é para projetar para frente. Para projetar você para algo mais edificante, para algo melhor na tua vida, e talvez você não tenha entendido isso. Então, quando o salmista está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele tem a confiança que Deus está com ele, e ele vai deitar, e ele vai dizer, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha o cuidado que Deus tem para conosco. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, alimento é a palavra de Deus. Águas tranquilas, água do Espírito Santo. Olha como a Bíblia ela vai completando a Bíblia interpreta a Bíblia. Então não há erro, a Bíblia é inerrante, ela é infalível, é a palavra de Deus. Então quando nós lemos, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele está dizendo, há banquete aqui para você. Você pode deliciar-se nas palavras de Deus, na pastagem de Deus. Há 1189 capítulos, 31 mil e poucos versículos para você se deleitar, para você se alimentar, e as águas tranquilas do Espírito Santo que te proporciona, te impulsiona, te constrange a buscar a Deus. E ele diz, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Refrigério. Quando nós estamos passando por provação, a Bíblia vai dizer que no fogo da provação, quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha ardente, quem era o refrigério dele? O próprio Jesus que estava com ele na fornalha. Aí a palavra de Deus, o Davi vai dizer, refrigera minha alma. É na fornalha da sua provação que Deus vai dar refrigério para a sua alma. Guia-me pela vereda da justiça. Quantos homens, meus irmãos e amigos, que têm andado por caminhos tortuosos? Quantas pessoas têm andado por caminhos tortuosos? E ele está dizendo, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Por amor ao nome dele, Deus nos protege, nos guia. Ele vai nos levando por caminhos que nos faz deleitar e para que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus. Ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Em meio à aflição, em meio à luta, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha o medo que as pessoas têm de morrer. As pessoas se preocupam com a morte. Ele diz a sombra da morte, lembrando que a sombra não pode fazer mal a ninguém. Uma sombra de um cão muito feroz, ela não pode fazer nada. Uma sombra de uma espada não pode te ferir. Então o salmista está trazendo à nossa memória que a sombra da morte, ela não pode fazer nada. Ela não traz mal algum. Aliás, ele não vai temer a sombra da morte, porque até quem crê no Senhor e tem o Senhor como o salmista tem como seu pastor, ele não morre, ele passa daqui para uma vida eterna, apenas dorme neste mundo terreno, mas acordamos do céu. E vai dizer ainda, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele passa agora do pastor do campo para casa. Olha a visão que o salmista Davi tem agora. Em todos os salmos que Davi escreveu, ele sempre está pedindo a Deus que o livrasse dos inimigos, que
punisse os inimigos, que lutasse com ele e aniquilasse os seus inimigos, que fizesse justiça. Neste salmo, Davi não faz menção dos seus inimigos, não pede nada para Deus a respeito dos seus inimigos, mas ele fala uma palavra: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que isso significa, meus irmãos? Nós precisamos entender e trazer, voltar a nossa mente lá para o Oriente Médio e conhecer qual é a cultura que eles faziam. Era necessário que quando alguém chegasse em casa, muito daqueles pastores era ungido com óleo perfumoso. Então ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, para que eles vejam que o Senhor está comigo. Lembra de Mardoqueu? Lembra de Mardoqueu quando Amã fez toda aquela trapaça, toda aquela artimanha para querer matá-lo? E Deus fez o quê? Preparou uma mesa perante o seu inimigo, para que o inimigo o fizeste ser visto diante de todo o povo. É isto que o salmista está querendo dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Está falando da graça de Deus, a graça que transborda, que excede todo entendimento, é que Deus derrama sobre a nossa vida. Assim como Deus me salvou, Deus salva você, salva qualquer um da tua família, dos teus amigos, de qualquer pessoa que você possa conhecer e tem desejo que Deus salve. É só orar, pedir, e Deus age com misericórdia, estende as suas mãos e salva, porque Deus derrama a sua graça e derrama graça com abundância. Por isso ele fala: o meu cálice transborda. E ele vai encerrar o salmo nos dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, note bem o que o homem que anda como Davi andou na presença de Deus, e tem o Senhor Deus, o Senhor Jesus como pastor, e o próprio Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas, pelas suas ovelhas, em João 10, como eu já disse. Ele tem algo que o segue, duas irmãs que o seguem: a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Note, nós não corremos, nós não seguimos. Jesus disse: vinde após mim. E ele fala: aquele que tem o Senhor como pastor, a misericórdia e a bondade do Senhor seguirão todos os dias. As duas irmãs nos seguem, as duas irmãs estão sempre conosco. A misericórdia e a bondade do Senhor está conosco todos os dias, e nos faz habitar na casa do Senhor por longos dias. Estes longos dias é para toda a eternidade. E para que isso aconteça na tua e na minha vida, hoje, o amanhã, aliás, me perdoe, o amanhã depende do hoje. Lembre-se disso. O teu futuro, aonde você vai passar a eternidade, depende da tua decisão, do modo que você vive hoje. Não caia no laço dos nossos inimigos, do adversário, que não tem problema isso, não tem problema aquilo. Isso não é de Deus. Cuidado com os caminhos que você toma. Provérbios, o sábio Salomão vai dizer que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser direito, mas são caminhos de morte, e muitos têm andado por este caminho. E não seja você andar por estes caminhos, não. Ande como o salmista, olhe para o Senhor, conheça o pastor que este salmo está nos dizendo. É um dos salmos, como eu já falei, o Salmo 23, e a oração do Pai Nosso é conhecida universalmente, no mundo inteiro é conhecido, só que as pessoas sabem este salmo, conhecem de cor e salteado estes 6 versículos, mas não conhecem o pastor deste salmo, não conhece o Deus deste salmo. Ora, conhecer Deus não é ouvir falar de Deus, não, é ter experiência com Deus, pois ouvir falar de Deus, todo mundo ouve, todo mundo já ouviu falar de Deus, já sabe quem é Deus, mas andar com Deus é diferente de ouvir falar. Eu conheço o presidente, eu sei quem é o presidente,
Eu sei quem foi o presidente e sei quem é o presidente agora, mas eu não conheço ele, eu não sei quem é ele, eu não ando com ele, eu não convivo com ele. Eu sei quem é Zezé de Camargo, é um cantor sertanejo, mas eu não conheço ele, pois eu não ando com ele. Eu conheço a Glória Pires, atriz da Rede Globo, eu não conheço ela, porque eu não ando com ela, eu não convivo com ela. Eu sei quem é o William Bonner, repórter lá que apresenta o Jornal da Globo. Eu não conheço ele, eu sei quem é ele, mas não conheço. Então há diferença em conhecer a pessoa e saber quem a pessoa é. E talvez você saiba quem é Deus, você saiba quem é Jesus, você saiba quem é o Espírito Santo, mas não conhece porque não anda com ele. O dia que você passar a andar com ele, o dia que ele for o teu Senhor, então a tua vida vai mudar. Que Deus possa te abençoar ricamente a tua vida, que Deus possa mudar e que você possa conhecer este pastor na qual o salmista vai nos descrever, discorrer sobre estes 6 versículos. Quantas riquezas há nesses apenas 6 versículos, e você pode deleitar-se, você pode deitar, refrigerar a sua alma. O bom pastor cuida, o bom pastor zela, o bom pastor protege, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor zela pela saúde das ovelhas, e nós somos ovelha do seu redil. Então que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, espero que você goste desse vídeo e que você possa compartilhar, possa curtir, se inscreva, deixa o seu ok, divulgue a palavra do Senhor, seja um divulgador, seja um propagador da palavra do Senhor. E eu peço o teu like, deixa um like e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.